dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor continuem a transbordar de maneira graciosa e bendita sobre a vida e o coração de cada um dos irmãos aqui presentes e de todos os membros da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Quero felicitá-los pelos 117 anos de história, porque Cristo tem sido pregado com fidelidade neste lugar, porque o nome do Senhor tem sido exaltado sobre tudo e sobre todos, e porque muitas vidas têm conhecido o Salvador através do testemunho e da pregação do Evangelho, por meio da vida de cada um dos membros desta preciosa igreja. Que a Igreja Unida continue a ser uma igreja viva, que adora a Deus sobre todas as coisas e abençoa o mundo com a pregação fiel do Evangelho do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, eu vos convido para que abram comigo a Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Tendo em vista que este é o dia do aniversário da igreja, e o Senhor nos chamou para ser vosso pastor a partir do próximo ano, eu compartilharei convosco o texto que compartilhei na devocional do Conselho, no dia 25 de setembro do ano passado, há exatos 11 meses. Obviamente, não teve a mesma extensão que terá neste culto, mas eu quero então ler com os irmãos Mateus 25, do versículo 14 em diante. É um texto-chave do nosso ministério, é um texto que me estimula a ser fiel ao Senhor no pastoreio da sua igreja, na pregação da sua palavra e no cumprimento do chamado que Ele nos deu. Que este também seja um texto caro e precioso para o coração de cada um de nós. Eu convido a igreja para que se coloque de pé. Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 14, assim diz a palavra do Senhor. Vocês lerão comigo, irmãos, a partir do versículo 24, e eu lerei a partir do 14. Assim diz a palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Todos comigo até o 30. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos ao Senhor uma vez mais. Amados amigos e irmãos, a igreja pode sentar-se. Bendito Salvador, nós queremos te agradecer pela vida desta preciosa igreja. Ó Deus, que aprova o Senhor fosse organizada no ano de 1900, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, grande Deus, pela vida
dos que aqui trabalharam, Senhor, durante todos esses anos. Muito obrigado porque eles mantiveram, ó Deus, ó Pai, a tocha acesa, ó Deus, ó Pai, da Tua palavra. E, ó Deus, o Teu Evangelho tem sido pregado com fidelidade até aqui. Muito obrigado pelas igrejas filhas, netas e bisnetas da Igreja Unida. Muito obrigado por cada um dos Teus escolhidos que o Senhor chamou neste lugar a Te servir. Ó Deus, nós Te agradecemos, ó Deus, por Tua graça e porque o Senhor tem feito desta Tua igreja uma porta aberta. Pai dos céus, nós queremos pedir que o nome do Senhor Jesus continue sendo exaltado nesta igreja, sobre tudo e sobre todos. Que Ele continue a salvar o Seu povo aqui. Ó Deus, que o rebanho desta igreja continue a ser edificado pelo Senhor e pela Tua palavra. Ó Deus, e por meio do Evangelho pregado através desta igreja, que São Paulo seja abençoada, Senhor Deus. Ó Pai, abençoe, Deus, ó Pai, o Estado, o país e o mundo com a pregação do Evangelho do Senhor. Senhor, nós somos pequeninos demais e o Senhor é imenso, mas aprove o Senhor usar as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Então, Senhor, eis aqui a nossa vida. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e usa-nos, Deus, neste lugar, para a glória e honra do Teu santo nome. Fala ao nosso coração por meio da exposição das Santas Escrituras. Que essa mensagem nos edifique a alma. Ó Deus, ó Pai, nos encha de esperança, nos desafie à fidelidade e nos mova a sair do comodismo, para que sejamos, Deus, ó Pai, instrumentos úteis em Tuas mãos. Tudo Te pedimos, Santo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 3,6 como a igreja cresce. Ele nos diz, eu plantei, Apolo regou e o crescimento veio de Deus. Ele nos ensina que a igreja cresce com trabalho duro. Ele nos ensina que a igreja cresce com trabalho em equipe. Mas ele também nos ensina que a igreja cresce com total dependência de Deus. Porque é só o Espírito do Senhor que tem o poder de converter os corações. E nesse texto precioso, Jesus pinta um quadro, acerca do qual nos revela como a sua obra cresce na igreja, em nossa família, em nossa própria vida. Aqui nós encontramos essa parábola, amados irmãos, no sermão escatológico do Senhor Jesus. É o sermão acerca do qual ele fala dos últimos dias. E nesse texto nós encontramos um senhor, um terratenente, um homem poderoso daqueles dias, cheio de muitos bens. E o senhor do texto é o Senhor Jesus. E ele confia os seus talentos aos seus servos. E os servos, amados irmãos, somos nós, os crentes que vivem entre a primeira e a segunda vindas do Senhor Jesus Cristo. E o texto nos diz que ele confia talentos. Amados irmãos, um talento de prata era equivalente a um ano de salário de um trabalhador comum naqueles dias. Mas um talento de ouro, amados irmãos, era equivalente a 20 anos de trabalho, de salário mínimo de um trabalhador de lavoura naqueles dias. Era quase, amados irmãos, uma pequena fortuna naqueles dias. E nesse texto tão precioso, nessa parábola maravilhosa, em que o Senhor Jesus desafia o meu e o seu coração para cuidarmos com mordomia e alegria de tudo aquilo que Ele nos confiou. O Senhor Jesus nos ensina aqui como administrar os recursos de Deus. Como administrar os recursos de Deus. Como temos, amados irmãos, administrado os recursos que o Senhor confiou em nossas mãos. Isso envolve, sim, nossos recursos financeiros, mas também envolve, amados irmãos, a nossa própria família. Envolve, amados irmãos, o exercício dos nossos dons. Envolve também, queridos irmãos e irmãs, a nossa própria vida, que não vive para si, mas para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Como você tem administrado todas as bênçãos, todas as dádivas, todos os recursos, todos os talentos, tudo aquilo que o Senhor tem confiado a você, servo precioso do Senhor, serva preciosa do Senhor. Aqui o Senhor quer nos ensinar e nos desafiar à administração correta dos recursos de Deus. E eu creio que essa palavra é ímpar no dia do aniversário da igreja, porque nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que administrar de maneira fiel tudo aquilo que Ele nos confiou. E ao olhar para o texto da palavra, em primeiro lugar, o Senhor nos responde: como administrar os recursos de Deus? Reconheça a fonte. Como administrar os recursos de Deus? Reconheça a fonte.
Vamos ao texto, amados amigos e irmãos. Nós leremos do versículo 14 ao 18, responsivamente. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Todos os 18 comigo. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O seu senhor confiou àqueles homens 12 talentos. O texto nos diz que ele chama seus servos e confia a eles. A palavra para confiar é literalmente repartir graciosamente os seus dons, a cada um conforme a sua própria capacidade, diz o texto. 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao outro. E o texto nos diz que aqueles que ganham 5 e 2 talentos saem imediatamente a negociar e multiplicam o seu talento. Mas nos conta, amados amigos, que aquele que recebeu 1 só foi indolente, abriu uma cova e sepultou o talento que seu senhor lhe confiou. Aqui Jesus está nos mostrando, amados irmãos, que se queremos administrar corretamente tudo aquilo que ele nos deu, nós temos que reconhecer a fonte. E ao reconhecer a fonte, amados amigos e irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que o Senhor é generoso, porque o Senhor não tem obrigação de dar nada a você e a mim. Mas a Bíblia nos diz que quando o Senhor Jesus subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons e talentos para que os sirvamos na obra. Mas além disso, ele nos deu tudo o que temos. E se não bastasse, amados irmãos, ele nos deu graciosamente a maior bênção que recebemos, que é a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Amados irmãos, a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de... É de graça, amados irmãos. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que há em nossa vida, vem das mãos dadivosas, graciosas e bondosas de nosso Deus e Pai, que deu seu único Filho na cruz para pagar os teus pecados e os meus. Não há ninguém que seja tão generoso como o Senhor. Mas ao reconhecer a fonte, amados irmãos, além de reconhecer a generosidade de Deus, devemos reconhecer que o Senhor é justo, porque o texto diz que o Senhor dá 5 talentos a um, 2 a outro e a outro 1, e a cada um conforme a sua própria capacidade. Isso é uma bênção maravilhosa, amados irmãos, porque quem nos dá a própria capacidade é Deus. E um texto como esse traz uma cura preciosa para o nosso coração, porque ele nos mostra que não há lugar na igreja de Cristo Jesus para pessoas que atuam de maneira soberba, mas também não há lugar para pessoas, amados irmãos, que vivem num complexo de inferioridade constante. Por quê? Porque nós temos os dons e talentos que o Senhor nos deu. Então, se o Senhor te deu 5 talentos, não é porque você é melhor do que os seus irmãos. É única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. Se o Senhor te deu 2, louvado seja Deus. E se o Senhor te deu 1, você não precisa se sentir menos, porque o Senhor é justo e deu conforme a sua própria capacidade. E além disso, Ele não vai pedir de você o resultado daquele que recebeu 5 talentos. Então, amados irmãos, nós nunca deveríamos invejar os irmãos que têm mais dons do que nós, que têm mais bens, e tem mais coisas que nós nesta vida, porque eles vão ter que prestar contas para o Senhor acerca de maiores bens. Todo crente tem pelo menos um dom espiritual e inúmeros talentos. E se você receber um dom, irmão, louve a Deus e nunca sinta inveja do seu irmão, porque você vai ter que prestar contas de um talento só, mas quem tem 5 vai ter que fazer render os outros 5. Então, louvado seja Deus. Deus é justo. Esse texto mata o problema da baixa autoestima. Esse texto mata, amados irmãos, a soberba no meio do povo de Deus. Porque tudo que recebemos é graça e Deus é bom e tem cuidado de nós a cada dia. Mas o texto, ao nos ensinar como administrar os recursos de Deus, diz: reconheça a fonte, porque Deus é generoso, é justo, e quem o reconhece, amado irmão, se dispõe a trabalhar.
Aqui o que recebeu 5 talentos reconheceu a generosidade e a justiça do seu senhor e saiu imediatamente a negociar os seus talentos. Irmão, eu não sei se ele comprou uma grande fazenda que tinha, amados irmãos, oliveiras, e ele esperou então a produção das azeitonas e tirou dali o melhor azeite e vendeu e multiplicou os talentos. Eu não sei, irmão, se ele investiu naqueles dias na Bolsa de Jerusalém, como se houvesse Bolsa de Jerusalém, não é verdade? Eu não sei, querido irmão, o que ele fez, mas a grande verdade é que ele tinha 5 talentos, negociou e ganhou outros 5. O que tinha 2, vendo o que seu irmão fez, imediatamente fez o mesmo. Eu não sei no que ele investiu, querido irmão, mas ele ganhou outros 2 talentos. O texto está nos ensinando, irmão, que quem reconhece que Deus é bom e que recebeu tudo de graça das mãos do Senhor, não vive para si mesmo, mas vai viver única e exclusivamente para a glória do seu Senhor. E entenderá que é um privilégio servir a Deus, na sua família, no seu trabalho, na igreja, multiplicando tudo aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem reconhece a fonte, amado irmão, é que coloca a mão no arado e doa a vida por amor do seu Senhor e é instrumento de multiplicação em tudo aquilo que faz. Mas o texto nos diz, irmãos, que há pessoas, muitas vezes, no meio do povo de Deus, que não reconhecem a bondade do Senhor. E há um aqui que não reconhece a bondade do Senhor e é indolente, e é preguiçoso, e abre um buraco no chão, e sepulta o seu talento, e não multiplica aquilo que Deus confiou em suas mãos. Com esse texto, irmãos, o Senhor está nos ensinando que se nós queremos ser bons administradores de tudo aquilo que Ele nos confiou, da nossa família, da nossa própria vida, do nosso trabalho, dos nossos dons do corpo de Cristo, nós temos que entender que não somos de nós mesmos. Nós temos que entender que nós já recebemos a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Nós temos que reconhecer que tudo que temos é de graça, veio da mão de Deus, nós não merecíamos nada, e Ele nos ama soberanamente. E, como dizia o grande missionário Charles Studd, se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Se eu entendo o tamanho da salvação que recebi, será um privilégio imenso doar a minha vida por amor daquele que deu sua vida na cruz do Calvário, por amor de mim. Portanto, irmãos, deve haver em nosso coração disposição e nunca soberba no trabalho do Senhor. Dr. Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada, conta uma história da missionária Elisabeth Elliot que eu gosto muito. Ele conta a história, não está no texto bíblico, tá, irmãos? É uma imaginação dessa preciosa escritora americana do século XX, que foi missionária entre os índios Aucas, no Equador. A história do jumentinho, amados irmãos, no qual Jesus montou no domingo de Ramos, em Jerusalém. E é impressionante perceber que, naquele dia, o Senhor mandou tomar o jumentinho emprestado, que era dele, na verdade, montou no jumentinho, e se você se lembra bem, o Senhor vai entrando em Jerusalém, as pessoas colocam suas vestes, colocam as palmas das árvores e cantam, Hosana, bendito o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Na parábola de Elisabeth Elliot, o jumentinho gostou daquela situação. E na segunda-feira ele diz, voltarei a Jerusalém. Porque cantaram para mim quando eu entrei no dia de domingo, e eu vou entrar, então todos cantarão e reconhecerão e dirão novamente a mim, bem-vindo, jumentinho que veio em nome do Senhor. E ele então, irmãos, prossegue para Jerusalém, mas chegando ali ninguém o reconhece. E ele então começa a zurrar, mas ninguém olha para ele. Ele diz a si mesmo, já sei, vou ao mercado de Jerusalém, onde as vielas são pequenas e lá me reconhecerão. E entrando lá, irmãos, ele começou a zurrar e por fim até falou, vocês não me reconhecem, e alguém deu um tapa nele, sai daqui, seu jumento. E ele voltou para casa muito triste. E ele encontrou a mamãe jumentinha na sua casa, e a mamãe jumenta falou assim para ele, meu filho jumentinho, por que você está tão triste? Ele, mamãe jumenta, ontem eu entrei em Jerusalém e todos cantavam para mim e diziam que eu era maravilhoso, bendito que veio em nome do Senhor, mas esses seres humanos são estranhos. Hoje eu voltei lá, ninguém me reconheceu, eu zurrei muito, mas eles me escorraçaram, por fim, mamãe, até me bateram. E a mãe disse a ele, jumentinho bobinho, ontem você estava com o rei, hoje você foi sozinho. Ontem você estava montado por ele, a presença do rei estava na sua vida. Hoje você foi confiado em seu próprio poder e capacidade. Você precisa entender que sem o rei você não é nada. Sem o rei você não passa
de um jumento. Oh, meus queridos amigos e irmãos, que nós nunca nos ensoberbeçamos de nada, mas que em tudo demos toda a glória a Deus, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa família, em nossa igreja, pelos séculos dos séculos. Amém! Como você tem administrado os recursos de Deus? Como você tem administrado tudo aquilo que o Senhor tem confiado às suas mãos? O texto nos ensina como administrar os recursos de Deus. Em primeiro lugar, reconheça a fonte. Mas em segundo lugar, o texto diz, seja fiel. Como administrar os recursos de Deus? Seja fiel. Nós não vamos ler no texto, se você quiser pode acompanhar, mas eu vou narrar o que o texto diz. Depois de muito tempo, amados irmãos, vindo de uma terra muito distante, volta o Senhor daqueles servos, que é Jesus que voltará. E a Bíblia nos diz que Ele chamou os seus servos para ajustar contas. A expressão literalmente é como se Ele tivesse sentado numa grande mesa e cada um ia trazer a renda e Ele ia juntar todo o dinheiro que lhe pertencia. Então o texto nos conta que aquele que tinha 5 talentos e ganhou mais 5, se aproximou do seu senhor e disse, Senhor, quando tu foste daqui me confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor disse a ele, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e entra no gozo do teu Senhor. De semelhante modo, aquele que tinha 2 talentos chegou, queridos irmãos, e ofereceu ao seu Senhor, Senhor, 2 talentos me confiaste, eis aqui outros 2 que ganhei. E o Senhor diz a ele, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse texto, irmãos, nos ensina que nós devemos ser fiéis ao Senhor Jesus. E Ele nos ensina, irmãos, que para ser fiéis, devemos entender que fidelidade para o Senhor Jesus não é só guardar herança, nem só preservar tudo aquilo que recebi. Nós temos que fazer isso. Mas fidelidade para o Senhor Jesus é investimento. Fidelidade para o Senhor Jesus é multiplicação. Veja o conceito de fidelidade de Jesus. Aquele que tinha 5, ganhou mais 5 e trouxe para Jesus o que Jesus disse a ele, muito bem, servo bom e fiel. Para o Senhor Jesus, irmãos, fidelidade é multiplicação. Aquele que ganha 2, traz mais 2 e entrega para o Senhor Jesus o que o Senhor diz a ele, muito bem, servo bom e fiel. Meus irmãos, nós estamos nos 500 anos da reforma, isso é maravilhoso para nós. E nós não abrimos mão de nada que as Escrituras nos ensinam, porque elas são inspiradas, infalíveis e inerrantes para nós calvinistas. Mas há muita gente no meio do povo de Deus, irmão, que se desculpa de indolência dizendo eu tenho que guardar a herança e cruza os braços e não faz mais nada. Sendo que o Senhor Jesus nos chamou para multiplicar. Se Ele entregou talentos a nós, o que nós temos feito com os talentos que Ele nos deu? Santo homem de Deus, o Senhor te entregou uma esposa maravilhosa, linda. O que você tem feito com ela? Você ora com ela dentro de casa? Você lê a Bíblia com ela? No aniversário de casamento, você levou ela para passear no hotel abençoado? Talvez você foi com ela para onde? Sei lá, para Nova York, Chicago, Paris, Campos do Jordão, até Caldas Novas, em Goiás, que é perto de Brasília. O que você tem feito com essa mulher preciosa de Deus? Você tem cuidado dela? Mas você, mulher de Deus preciosa, Deus te deu esse homem para você auxiliar, levantá-lo, animá-lo na caminhada. Você, minha irmã, é uma bênção na vida do seu marido? Ou é um problema na vida dele? O que nós temos feito, irmãos, com os nossos filhos? Nós temos orado com os nossos filhos em casa. Nós lemos a palavra com eles. Nós os ensinamos a amar o Senhor Jesus, a amar a igreja do Senhor Jesus, a amar a casa de Deus. Nós damos bom testemunho, eles nos vêm pregando o Evangelho e abençoando a vida dos outros. Muitas pessoas acham que os filhos vão ser crentes se eles chegam aqui e jogam na mão do pastor, do departamento infantil, da UCP, fica aí, e nunca ora com o filho, nunca lê a Bíblia com o filho, nunca leva o filho aos pés da cruz. Depois o filho cresce e sai da igreja. A culpa não é de Deus, irmãos. Como é que nós temos cuidado dos nossos filhos? Mas a nossa vida, como nós a temos administrado? O Senhor Deus ocupa algum momento em nosso dia a dia? Nós temos tempo para ler a palavra, para orar? Algum tempo da nossa semana é dedicada para falar do Senhor Jesus a nossos amigos que não conhecem o Senhor Deus e precisam da sua graça, do seu perdão e da sua salvação? E se escolhidos por Deus, só virão a Cristo por meio da pregação do Evangelho?
Você tem orado pelos seus pastores? Você tem investido em missões? Irmãos, haverá um dia final. Jesus voltará em glória. E Ele vai perguntar para você e para mim o que nós fizemos com tudo aquilo que Ele nos confiou. Qual será a vossa resposta? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que nós sejamos fiéis, multiplicando tudo aquilo que o Senhor Jesus confiou em nossas mãos. Mas o texto diz, amados irmãos, que fidelidade será recompensada. O texto é muito bonito porque eu e você não merecemos nada do Senhor Jesus. Mas Ele diz que se nós lutamos para ser fiéis, Ele vai nos recompensar. E o texto diz, queridos irmãos e irmãs, que Ele diz aos servos fiéis: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Fidelidade será recompensada, irmão, com o elogio do Senhor. Muitas vezes, irmão, você serve na igreja, faz o trabalho do Senhor e as pessoas não te apertam a mão e não te dizem nem muito obrigado. Elas ainda fazem para você: fez mal feito, não fez mais do que a obrigação. Mas, meu irmão, você não está servindo a homens, você está servindo a Cristo Jesus. Irmãos, ainda que homens nunca nos reconheçam, nós não devemos esperar o aplauso da multidão. Sabe por quê? Porque a multidão é capaz de, no domingo, gritar dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas na sexta de manhã, a mesma multidão grita: crucifica, crucifica, crucifica. Não se fie da multidão. O seu objetivo é agradar ao Senhor. Você já parou para pensar que privilégio maravilhoso será ouvir Jesus dizer com a sua voz de muitas águas: muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, esse é o maior anelo da minha vida. Apesar de ser pecador miserável, eu sei que por graça, se caminharmos em fidelidade, nós ouviremos o Senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel. Que o Senhor fale isso a você, amém, meu irmão? Amém também. Mas o texto diz que fidelidade será recompensada não somente com o elogio do Senhor, mas com o aumento de responsabilidade. Jesus disse: se foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Irmãos, esse princípio é para o dia final, mas também é para quê? Cleuzinha, minha esposa, quando eu compartilhava com ela esse texto algum tempo atrás, ela me disse: meu bem, o que você vai fazer? Porque você só sabe pregar, meu amor. Eu falei: querida, acho que nem pregar eu sei, tá? Mas você só sabe pregar, e lá no céu não vai ter pecador. Então, o que o Senhor Jesus vai dizer para você? Qual vai ser a responsabilidade maior que Ele vai te dar? Eu falei: querida, se o Senhor Jesus me deixar lá num cantinho da praça, não precisa nem ser a praça central, e Ele então me deixar clamar: louvado seja o Rei Jesus, que é Deus eterno, infinito, imutável, em seu ser, sabedoria, justiça, poder, santidade, bondade, verdade, o grande Rei da glória, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o Senhor que deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou e reina por todos os séculos, resgatando os seus. Toda glória, toda honra seja dada ao nome de Jesus. Será um privilégio para mim viver para adorá-lo no céu. Mas, irmão, isso não é só para lá, é para aqui. Se Deus nos dá a bênção de sermos fiéis no pouco aqui, Ele nos abençoa confiando-nos responsabilidades maiores. Você tem sido fiel no pouco que o Senhor tem te dado? Muitas vezes há pessoas que se entristecem por ver seus irmãos galgando uma posição maior, mas muitas vezes elas não se esforçam para isso. Brasília é a cidade dos concursos, vocês sabem disso. E todo mundo na igreja é concurseiro. E às vezes eu brinco com os irmãos. Irmãos, muitas vezes todo mundo quer passar no concurso que termina com U. TCU, MPU, CGU, tudo aquilo que termina com U paga melhor. É da União. Então, irmãos, eu brinco. Então você estudou, ralou 2 anos e o seu irmão passou no concurso do TCU. Não fique triste. O seu irmão vai ter um salário melhor, ele vai abençoar a igreja, vai abençoar missões e ainda vai pagar uma pizza para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? A gente tem que se alegrar com as bênçãos que os nossos irmãos recebem. Então, meu irmão, seja fiel no pouco, o Senhor promete colocar sobre o muito. Mas a maior recompensa que o texto nos apresenta, irmãos, é a intimidade eterna do Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você já parou para pensar o que é isso? A Bíblia não nos fala desse jeito, mas imagine você chegando nos portões daquela cidade,
e alguém dando aviso que você chegou. E de repente o Rei da Glória te recebe dizendo: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, ou você, irmã, seja bem-vinda, bendita do meu Pai, para as moradas eternas que lhe foram preparadas. Você já parou para pensar o que será olhar aqueles olhos como chama de fogo? Você já parou para pensar o que será contemplar aquele rosto que brilha como o sol na sua força? Aquele que tem o cabelo branco como a alva lã e a sua voz é poderosa como as muitas ondas e vagas do mar? Você já parou para pensar o que será ouvi-lo dizendo a você: muito bem, servo bom e fiel? Você já parou para pensar o que será passar toda a eternidade na intimidade, num relacionamento vivo e pessoal com o Senhor Jesus? Irmãos, que dia maravilhoso será esse dia em que o veremos face a face e estaremos num corpo de glória na sua presença. Então, meus irmãos, somos salvos pela graça, mas se queremos, amados irmãos, experimentar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para nós na eternidade e aqui, sejamos fiéis em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Meu sincero desejo é que nesse sermão você tome a decisão de dizer: eu serei um marido melhor. Ou você, minha irmã, eu serei uma esposa melhor. Eu serei um pai mais dedicado. Eu serei um filho mais obediente. Eu serei um cristão mais consagrado. Eu serei um instrumento para que muitas pessoas conheçam o Salvador. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos fiéis, amém, meus irmãos? Multiplicando aquilo que o Senhor nos deu, esperando não recompensa de homens, mas sabendo que a nossa recompensa é eterna, porque ela virá das mãos do Senhor e nós estaremos toda a eternidade em sua presença. Louvado seja nosso Salvador. Mas em último lugar, nós nos perguntamos nessa manhã: como administrar os recursos de Deus? Em primeiro lugar, o que eu disse, irmãos, vocês podem me recordar? Reconheça. Segundo lugar, seja fiel. Mas em último lugar, o texto nos diz: fuja da incredulidade. Fuja da incredulidade. Como administrar os recursos de Deus? Fuja da incredulidade. O texto nos conta, querido irmão, que há um terceiro que recebeu os talentos. Esse homem, vocês já sabem, sepultou o seu talento. E agora, no momento da prestação de contas, ele diz ao seu senhor, vamos ler comigo o versículo 24? Vocês vão ler o 24 e o 25. Olha o que ele diz. Chegando por fim o que receberam, vocês vão lá o 24? Chegando... Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Irmãos, alguém que é incrédulo. E ele é incrédulo e nos prova por meio das suas obras e da sua palavra. Ele sepultou o talento que o Senhor lhe deu. E quando ele chega para prestar contas, ele acusa o seu senhor, ainda que tenha um tom baixinho. Muitas vezes não é necessário gritar para machucar as pessoas. Ele diz: Senhor, sabendo que és homem severo. Essa palavra severo no grego é a palavra de onde vem a nossa palavra esclerosado no português. E significa bruto, ignorante, estúpido, intratável. Olha o que ele diz para o Senhor, falando de maneira doce: eu sei que o Senhor é bruto, ignorante, estúpido, um Deus intratável, uma personalidade impossível. Mas mais do que isso, ele diz que o Senhor é injusto. Porque ele diz: porque o Senhor quer ajuntar o que o Senhor não espalhou, o Senhor colheu o que o Senhor não semeou. Irmãos, quem colhe o que não plantou é injusto, não trabalhou para isso. Quem ajunta no celeiro os grãos que não espalhou por meio de sementes é alguém injusto. Então ele chama o Senhor Jesus de mau, de ignorante, de bruto e de injusto. E ele diz: por causa desse seu mau caráter, Senhor, e essa personalidade difícil que o Senhor tem, eu fiquei tremendo de medo do Senhor. E não quis perder seu dinheiro, então abri um buraco e coloquei o dinheiro ali. Para aqui o seu dinheiro, eu não perdi nada, toma aí. A atitude dele é essa. E aí o Senhor, irmãos, começa então a repreendê-lo. E o Senhor nos diz para fugir da incredulidade, irmão, porque ao olhar para o texto nós aprendemos que incredulidade gera esterilidade. Preste atenção comigo aqui. Irmão, o que o texto está ensinando é que a sua teologia determina a sua prática.
que o que você pensa sobre Deus determina o rumo das suas atitudes. Se você pensa que Deus é bom e que te deu muito mais do que você merece, você entrega a sua vida para o Senhor. Mas se você pensa que Deus é mau e mesquinho, então você pega o que tem, esconde e guarda, porque você não acredita que Deus vai cuidar de você. É isso que o texto está dizendo. A nossa teologia determina a nossa prática, a nossa ortodoxia determina a nossa ortopraxia. E aí, amados amigos e irmãos, o Senhor Jesus nos diz que, além de gerar esterilidade, incredulidade será penalizada. Primeiro com a repreensão do Senhor, porque o texto diz, servo mau e negligente. A palavra aqui, irmãos, no grego para mal é literalmente a palavra maligno, ou seja, servo de Satanás. E negligente, ou seja, indolente, desleal. O Senhor diz a ele, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Jesus usa de ironia com esse servo. Então você acha que eu sou assim mesmo, né? Se você achasse que eu sou assim, sabe o que você deveria ter feito? Você deveria ter tomado o meu talento, procurado os banqueiros, investido o meu dinheiro, e quando eu chegasse aqui, eu receberia com juros em minhas mãos tudo aquilo que é meu. Incredulidade, irmãos, será penalizada com a repreensão do Senhor, mas com a perda de responsabilidade. Jesus diz, tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Perda de responsabilidade. Quando, irmãos, nós não somos fiéis, muitas vezes nós perdemos nossas responsabilidades. Isso acontece na eternidade também aqui. Mas o nosso texto nos diz que infidelidade será penalizada, amados irmãos, com alijamento eterno do Senhor. Versículo de número 30. Leiamos todos. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pastor, esse homem foi para o inferno porque não multiplicou o seu talento? Irmãos, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas o homem será condenado por sua falta de obras, por suas obras equivocadas na presença do Senhor. O que o texto está ensinando para mim e para você aqui? Que esse homem estava no meio do povo de Deus, recebendo talentos e dons como muitos, mas ele nunca creu no Senhor. Ele estava no meio da igreja, mas era um incrédulo, amado amigo e irmão. E porque era incrédulo, foi estéril. Esterilidade é sinal de incredulidade, irmãos. Nós temos que revisar o nosso coração. E porque era incrédulo, amado irmão, foi penalizado. E porque não creu que o seu Senhor era bom e gracioso como os demais, foi lançado no lugar do inferno eterno, um lugar onde há choro e ranger de dentes. Porque todo aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens, o caminho, a verdade e a vida, o único que nos leva ao Pai, todo aquele que não crê que o Senhor é bom e deu seu Filho na cruz para reconciliá-lo com Deus, a Bíblia nos diz que irá na eternidade para um lugar de choro e ranger de dentes, queridos amigos e irmãos. Se nós queremos, amados irmãos, ir para o céu, nós temos que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Bíblia diz que nós temos que crer com todo o nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos e confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e assim seremos salvos. Querido amigo, se você nos visita nesta manhã e quer ter a certeza do perdão de Deus, da paz com Deus, da reconciliação com Deus, creia que Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar. Peça perdão ao Deus eterno pelos seus pecados. Ele diz na Bíblia que está pronto, se você confessar, a perdoar e purificar você. E creia que nunca ninguém te amou como Jesus, recebendo a ira de Deus em seu lugar, e que Ele ressuscitou, e que se você crer nele, terá vida eterna, terá paz com Deus, terá intimidade com o Senhor aqui já, não terá mais culpa em sua presença, e viverá uma vida de paz, ainda no dia da tempestade. Meu irmão, crê em Jesus e você será perdoado, será salvo e será reconciliado com Deus. Irmãos, nós que estamos aqui, que somos da igreja, rejeitemos a incredulidade, porque a incredulidade será, amados amigos e irmãos, penalizada. Outro dia, meu pequenino Davi lia um livro, gosta muito de ler, e compartilhou comigo. E disse: papai, eu achei essa história aqui muito interessante. E ele contava a história de um cético, irmãos, que duvidava da fé, que começou a discutir com um pastor. E o cético começou a dizer o seguinte: reverendo, o senhor acredita que Deus criou o mundo com a sua palavra do nada? Acredito. Reverendo,
O senhor acredita que Moisés, usado por Deus, abriu o Mar Vermelho? Acredito. Mas, reverendo, o senhor acredita numa bobeira como essa, que o Jordão se abriu e os judeus passaram? Reverendo, acredito. O senhor acredita, irmão, reverendo, que Josué orou e aí o sol parou e houve um dia, amado irmão, duplicado naquele dia em que Josué orou? O senhor acredita? Acredito. Mas o senhor, um homem tão culto, como acredita numa coisa tão boba como essa? Fale sério, reverendo, o senhor acredita que Jonas foi engolido por um grande peixe e vomitado depois de 3 dias? O senhor acredita nisso, reverendo? Acredito. Ah, não, reverendo, como é que o senhor, um homem tão estudado, acredita em algo assim? Isso é coisa de gente pobre, de gente inculta. Mas, reverendo, o senhor acredita que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão? Aí o reverendo, já cansado, falou assim: eu acredito, ele está usando um jumento para falar comigo agora. Ah, meus amados amigos e irmãos, que nós revisemos o nosso coração. E que nós saibamos que incredulidade só traz vergonha para a nossa vida. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Como você tem administrado tudo que o Senhor lhe confiou? Ao ouvir uma mensagem como essa, irmãos, 2 perguntas existenciais subiram à minha mente. Em primeiro lugar, por que eu devo administrar corretamente o que Deus me deu? Resposta, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como nós cantamos, Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Por causa disso, amado irmão, eu vou administrar corretamente tudo que Ele me der. Mas como administrar corretamente os recursos de Deus? Reconhecendo a fonte, irmão, sendo fiel e fugindo da incredulidade. Irmão, se o Senhor viesse hoje e pedisse contas a você, como você tem administrado tudo aquilo que eu te confiei? Você diria: Senhor, eu sou pecador, mas pela tua graça eu tenho crido no Senhor, eu tenho andado em fidelidade, e eu não tenho feito nada para mim, eu tenho feito única e exclusivamente para a glória do Senhor. Eu espero, irmão, que você possa dar essa resposta no dia em que o Senhor vier, que você seja um excelente administrador da sua própria vida, da sua família, dos seus talentos, dos dons espirituais, de tudo aquilo que Jesus te deu, depois que deu a vida na cruz do Calvário por você. Portanto, meu irmão, fuja da incredulidade, seja fiel, reconheça a fonte, dê toda honra e glória para sempre, somente ao nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos, que esta igreja continue sendo uma grande luz nessa cidade, anunciando a salvação em Jesus, e que nós administremos fielmente os recursos de Deus, para a glória de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eu queria, irmão, convidá-lo, se você ouviu essa mensagem, e diz: pastor, eu preciso de graça de Deus para reformular algumas coisas em minha vida. Eu preciso de graça de Deus para ser mais agradecido, mais fiel e abandonar a incredulidade. Se você precisa disso e quer que nós oremos por você, fique de pé. Eu vou orar por você nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Se você precisa ser um melhor administrador daquilo que o Senhor lhe confiou. Amém. Deus abençoe. Se você disse: foi para mim essa mensagem, eu preciso ser um melhor administrador do que Cristo me deu. Amém. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Nós vamos orar, irmão, nesse momento. Oremos ao grande Deus. Amantíssimo Pai Celestial, te bendizemos pelo Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Te bendizemos porque Ele é o maior presente que já existiu na história da humanidade antes mesmo que houvesse história. Porque a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Obrigado, Pai, porque Cristo pagou o preço do meu pecado e do pecado dos meus irmãos na cruz. E tudo que temos recebido do Senhor é infinitamente mais do que merecemos. Nós não temos direito algum de exigir nada do Senhor. Mas nos perdoa, Deus, por murmuração muitas vezes. Nos perdoa, Deus, por um espírito reivindicador e mal agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Ó grande Deus, que nessa manhã
Esses homens e mulheres que disseram, Senhor, me ajude. Ó Deus, sejam sustentados pela Tua graça. Dá-nos um coração totalmente de Cristo Jesus, como dizia Simonton, ó Deus, que foi sepultado nesta cidade. Ó grande Deus, dá-nos um coração totalmente de Cristo Jesus. Ó Deus, que quando coisas boas acontecerem na nossa vida, que nós demos toda a glória somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Deus, guarda-nos em fidelidade. É muito difícil a luta nesse mundo, mas o Senhor disse que estaria conosco. Dá-nos a bênção de sermos fiéis. E, ó Senhor, livra-nos de incredulidade em nome de Jesus, mas que nós sejamos conhecidos como povo que resolveu, pela graça de Deus, crer no Senhor e chegou com talentos em suas mãos diante do trono do Senhor no dia final. Toma a nossa vida, Deus, e nos abençoa, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.